vou estar falando de um tema extremamente importante, que é a renderização em tempo real, ou seja, a construção de imagens 3D para que elas apareçam em qualquer dispositivo de VR, AR, XR, MR, qualquer um, eu tenho que ter a imagem, ela tem que acontecer. Então, a renderização, ela é alguma... Diga, Thelma, por favor. O professor, inclusive, nos primeiros slides, quando você definiu os conceitos de renderização, embora você já tenha colocado isso em outras aulas, e a gente acabou não passando agora, né, a leitura daquele slide. E eu tenho uma pergunta, porque a renderização é algo que, assim que a gente terminar a aula e eu vou trabalhar esse vídeo para disponibilizar para os alunos, ocorre uma renderização. No meu vídeo hoje tradicional, sem eu tratar essas figuras em 3D ou tridimensionais. Por quê? Bom, vamos lá. A renderização de vídeo, né? A renderização de vídeo que a gente faz, ela serve para ajustar uma série de coisas no vídeo. Então, ele é um normalmente o vídeo ele é gravado com quadros por segundo, né? Nós estamos falando de quantidade de imagens por segundo. E aí eu tenho que ajustar o tamanho desse quadro, a composição, o equilíbrio de cores. Eu tenho uma série de coisas para fazer, porque a gravação em tempo real, ela depois ela fica muito grande, ela precisa ser compactada, né? Senão ela ocuparia uma área, um espaço muito grande. E veja, esse mesmo problema que eu tenho quando eu termino uma gravação de vídeo, renderizá-lo para que ele se comprima, para que eu tenha depois capacidade de transmitir. Se um vídeo, se não tiver esse trabalho, ele vai ficar tão grande, então ele muitas vezes é convertido de um padrão para outro, via de regra, para que a gente possa assistir um vídeo, hoje ele está em uma compactação IP4, né? Ele é uma renderização que leva para determinados padrões que, ao ser transmitido pela web, ele consiga chegar em tempo hábil e ser carregado com tamanho adequado do outro lado. É um processo, na verdade, renderização é um processo de transformação. Então, é mais fácil a gente entender a partir desta explicação que eu vou dar agora, para que as pessoas entendam como é complexo este problema aqui que nós vamos estar abordando. A renderização é um dos pontos chaves que ela produz, vamos dizer assim, uma latência muito grande na transmissão de dados entre o site que está hospedando o mundo metaverso, numa plataforma, um website hospedando muito metaverso, até chegar na nossa máquina e vice-versa, da nossa máquina até chegar lá, uma interatividade entre o avatar, o usuário que está de um lado e chegar do outro lado. Para que a gente entenda, a televisão colorida, a televisão moderna, né, digital, ela funciona no mesmo princípio. Então, quando a gente olha a computação gráfica olhando para a TV digital, eu digo assim, é muito comum e todo mundo já conhece, né? Full HD, 4K, esses termos já viraram jargões de mercado, né? Então, significa, eu tenho uma imagem Full HD, ela tem um tamanho de 1920 por 1080 pixels, eu tenho uma tela num determinado tamanho. Mas uma TV 4K tem uma quantidade de pontos luminosos, né? Tanto na vertical, na horizontal, muito maior. O 4K é 3.840 por 2.160. Ora, faço uma pergunta. Se eu multiplicar aqui um pelo outro e transmitir, eu vou transmitir uma quantidade, se um bit, né? Vamos dizer assim, na verdade é um byte. Eu tenho 8 bits para transmitir um sinal para poder chegar do outro lado. A TV, a nossa TV doméstica, ela tem uma área de memória, um buffer de armazenamento. Então, eu tenho uma transmissão de
de sinal da emissora, seja lá por stream, se eu estou usando Netflix, por exemplo, seja lá por stream, ele entra nesse buffer, nessa área de memória de armazenamento, e só depois que a imagem é montada ou renderizada nessa memória, é que ela vai para a tela, é que ela é apresentada. Então, eu não percebo isto porque, como eu tenho uma memória, uma imagem logo atrás da outra, com movimento, eu esqueço que ela chegou bem antes de eu ver a imagem. O meu televisor recebeu bem antes de eu ver a imagem. Agora, na TV eu não tenho a interatividade, eu não estou conversando com ninguém. Na TV eu só estou recebendo a informação. Mas no momento em que eu começo a ter em tempo real que ver uma imagem em movimento e a minha imagem ser transmitida, a minha fala, é como se eu tivesse na videoconferência. Aqui, por exemplo, se nós dois estivéssemos falando ao mesmo tempo, eu e a Thelma, nós teríamos um delay, um pequeno delay. Porque mesmo estando perto, na mesma cidade, numa internet de boa qualidade, nós temos um tempo entre o sincronismo de voz e imagem das duas pessoas acontecendo. Na televisão, a gente não percebe, mas para a gente fazer a analogia certa em relação aos avatares e à nova tecnologia requerida pelos novos padrões de metaverso, então, vamos entender, nós temos metaverso, mundos metaversos há 30 anos. Eles existem desde a concepção até a produção na internet, tem lá mundos metaversos em 2 dimensões, né? Não tem a qualidade que nós estamos querendo que ele tenha, porque é possível hoje, esse é o grande problema. Hoje, as tecnologias evoluíram e, portanto, é possível planejar a construção de mundos virtuais em altíssima resolução. Só que eu tenho algumas barreiras tecnológicas ainda para romper. Uma delas, e a principal, talvez, é a questão que eu tenho da latência entre a interatividade, a emissão do sinal do avatar na nossa máquina de usuário até o mundo metaverso e a resposta do mundo metaverso para a nossa máquina. Então, esta coisa, vamos entender o seguinte: quantidade de pixel transmitida, ela é determinante. Então, quando eu falo que eu tenho hoje, né, hoje, eu tenho avatares aqui, ó, este que eu estou mostrando hoje, avatares em 4K, eles têm esta representação. Mas se eu fosse mostrar a fotografia, né, como se fosse o filme da pessoa, eu teria que ter uma estrutura de transmissão muito mais rápida do que eu tenho hoje para poder representar 5K, 8K, 10K de imagem, de qualidade de imagem. O que se projeta hoje para os novos mundos metaverso, que a Meta definiu como metaverso futuro, são avatares realísticos com qualidade computacional gráfica de 10K. Então, veja, vai ser difícil chegar nisto com a tecnologia que está aqui hoje, e nós vamos ver durante esta aula uma série de referências que vão nos mostrar sobre isso. Então, é importante a gente entender, Thelma, que a renderização ela é um processo de construção da imagem e ela se torna crítica, porque quando eu construo, eu pego um filme que eu gravei em 4K e tenho que transformá-lo em MP4 para transmitir, para que ele possa ser visto em qualquer device de pequena capacidade, eu tenho que ter um alto índice de compressão, ou seja, de redução de quantidade de bits. Ele não vai levar nunca mesmo a qualidade possível de ser vista numa tela grande. Eu vou ver numa tela grande, ele vai ficar com os pontos abertos, porque não tem como ter isso. Então, eu tenho aqui várias características, e um dos principais pontos da renderização é a capacidade
de visualização com qualidade em tempo real. Então, a renderização em tempo real ela passa a ser um fator extremamente importante, e aí se soma as tecnologias. Eu não sei se ficou claro, Thelma, para você? Sim, ficou claro. E a importância do GPU, que vai estar recebendo esses dados para garantir esse processamento. Caso contrário, a gente vai ver aquelas bolinhas, que é uma imagem não definida. Ou seja, a gente já depara com essa situação hoje sem ter as imagens em terceira dimensões, com o metaverso, onde essa realidade estendida se faz necessário, é muito importante para a gente criar as interações ou as novas experiências que o metaverso se propõe. Ou seja, quando a gente fala da maturidade do metaverso, a gente compara a nossa realidade hoje, né, na Web 2.0 ou nos streamings atuais, como um Netflix que a gente já usa no dia a dia, já é um problema, né? Sem dúvida. A importância da gente entender como que a gente consiga atingir mais usuários no metaverso, considerando as limitações dos equipamentos que estão hoje na rua. E, ao mesmo tempo, quem investir em equipamentos próprios para o metaverso, a gente oferecer toda a experiência que a tecnologia já é madura para ser criado, para ser usada. Perfeito, perfeito.